Amém. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21. Diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado. Amém? Nós começamos um pouquinho do 19, você pode sentar em nome de Jesus. Querido, a exortação aqui de Tiago, e uma coisa não falta na Bíblia é exortação. Tem aquela palavra de ânimo, de força, mas a exortação para aqueles que já conhecem a palavra é abundante também, não falta. Inclusive Pedro diz assim: aquele que conheceu da boa palavra, desviou-se dela, melhor que nem tivesse conhecido, Exortação para aqueles que já conhecem a verdade é o que não falta. E Tiago, nessa exortação, falando, que não adianta você ser um ouvinte da palavra, você tem que ser um praticante. Ou seja, você tem que ser um participante do reino de Deus. Você tem que se envolver com as coisas de Deus. Você não pode ser um mero telespectador, Tem pessoas que entram nas igrejas não para participar do culto, mas para assistir o culto. São apáticas, simplesmente ficam olhando as coisas que acontecem. Vai um, louva ao Senhor, o camarada ouve mecanicamente, ele não se envolve. Tem uma palavra lida, uma palavra meditada, ele não se envolve, nada faz diferença para ele. Tiago está nos sacudindo para nós sairmos desse comodismo, dessa mesmice espiritual. Você tem que ser um participante. Numa das viagens missionárias que o Senhor nos enviou, eu conversava com um jovem, e aquele jovem tinha muito conhecimento da palavra, e eu comecei a ver algo glorioso na vida daquele jovem, e depois dele citar muita palavra, nós conversarmos muito, eu cheguei e disse assim para ele: a Bíblia é a palavra de Deus? E ele disse: com toda certeza, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu falei assim, mediante tanta certeza que ele devotou, eu disse: então você aposta a vida nisso? E ele disse: não, peraí, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas apostar a vida também, peraí, não é assim. Ou seja, era apenas um ouvinte, não era um praticante, porque a Bíblia em todo tempo te chama a apostar a vida. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e não apostar a vida. Veja bem, eu estou dizendo ouvir a palavra de Deus, não é a palavra do pastor. Tem gente, meu irmão, que vai ter surpresa terrível quando partir desse mundo. Tem gente que vai ter surpresa terrível no dia do arrebatamento da igreja. Tem gente que diz assim: não, o meu pastor falou, está falado. Nada disso, pastor falou, está falado, vírgula, meu irmão. Jesus falou, está falado. Está pensando que no inferno não vai ter gente que na terra teve título de pastor? No inferno tem até apóstolo.
Tem ou não tem? Tem. Então, meu irmão, a Bíblia é que manda, você tem que estudar. Jesus disse: examinai a Escritura. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus disse: eu quero conhecimento mais do que sacrifício e holocausto. Diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então você tem que adquirir o conhecimento. Agora, adquirir o conhecimento, vai fazer o que com ele? Aposta a vida. São as grandes lições. E essa exortação de Tiago, ela é tremenda, porque ele diz: não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Para que eu seja praticante da palavra, eu preciso conhecer a palavra. Eu não posso praticar o que eu não conheço, o que eu não sei. Eu tenho que me familiarizar com esta palavra e me tornar um praticante realmente dela. Só existe uma maneira de praticar esta palavra, é vivendo os conceitos dela e apostando a vida que esses conceitos, por mais que o mundo reprove, eles é que darão testemunho a teu respeito. E haverá um dia em que Deus fará separação entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e o que não o serve. É o que diz Malaquias. Então, não seja, meu irmão, um telespectador. Não seja daquelas pessoas que acham que ir na igreja é uma obrigação. Ah, não, a semana tem 7 dias, essa semana eu já fui na igreja, eu já cumpri a minha obrigação. Esses são telespectadores. Esses são transeuntes no meio da igreja. Esses não são participantes do reino. Esses não fazem parte das promessas gloriosíssimas de Deus. E é por isso que às vezes a gente ouve aí: acidente matou não sei quantos crentes. E já me questionaram algumas vezes sobre isso. E eu digo assim: você pode dar testemunho de que eram crentes? A bala perdida, aí a desgraça, não sei o que, a catástrofe, viu? E era crente. Eu digo assim: você pode me provar que era crente? Pode dar testemunho deles? Não, mas eram da igreja tal. Primeiro que tem lugar com o nome de igreja que nem igreja não é, e tem lugares aí lotados de gente que nem crente não é, que não sabe recitar um verso bíblico. Quem não sabe recitar um verso bíblico, meu irmão, não é crente. Pelo menos na minha concepção não é. Não aceito dizer: é crente, me diz qualquer coisa da Bíblia. Não sei nada, não leio Bíblia. Isso não é crente, amém? Crente é aquele que ama a palavra de Jesus, porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Quem não tem a palavra de Jesus, não tem Jesus, porque ele próprio é chamado, lá em Apocalipse 19, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se eu não tenho a palavra, meu irmão, eu não tenho Deus. É uma lógica. Tem muita gente se iludindo e se enganando por aí. Lá em Mateus 6, 25, Jesus fala algo para aqueles que verdadeiramente são participantes do reino, não são meros ouvintes desapercebidos ou telespectadores. E dentre tantas coisas que Jesus vai falar ali em Mateus 6, do 25 ao 33, ele começa dizendo: olha, não andeis solícitos quanto o dia de amanhã. Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. Está vendo esses lírios aí? Olha a beleza deles. Salomão, com toda a glória que teve, não se vestiu tão belo quanto eles. E se Deus assim cultiva a erva, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais não cuidará de vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Ou seja, quem está preocupado com a sua própria vida, está demonstrando que não é um participante do reino, é um homem de pequena fé, não está podendo ser usado na plenitude da expressão do reino. Meu irmão, você tem planos, você tem projetos, os teus planos e projetos não podem incluir a tua própria satisfação pessoal. Se estiver incluído a tua própria satisfação pessoal, você não está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Você não está sendo um participante ativo do reino, está sendo mais um telespectador.
cristão, quando faz plano, ele tem que fazer plano visando exclusivamente glorificar o nome do Senhor. É isso que Jesus diz, Mateus 6,33, buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Ou seja, quando as pessoas invertem o papel, buscam primeiro as demais coisas e a justiça e o reino de Deus está em segundo plano, elas estão demonstrando que não são participantes do reino, elas não fazem parte das promessas gloriosas, são aqueles que vão sempre viver de migalha, até o dia de se decepcionar e se afastar de vez do caminho do Senhor. O teu projeto, meu irmão, tem que centralizar Cristo. Isso prova que você não é um mero telespectador das coisas de Deus. Isso prova que você está afinado, está envolvido mesmo. Quando você confia na palavra. 1 Coríntios 15:58 diz que nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Gálatas 6,9 diz que não nos cansemos de fazer o bem, sabendo que a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo escreve isso, se não houvermos desfalecido. Meu irmão, os que são participantes do reino mesmo não desfalecem, nem que tenham que ir se arrastando, rolando, mas eles vão até o fim com Cristo. Apocalipse 12:11, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Este é um participante do reino. O que Jesus disse? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, eu te darei a vida eterna, a salvação. Coroa da vida é a glorificação lá no céu. Se você não for fiel até a morte, no momento em que você deixou de ser fiel, você deixou de ser um participante do reino. Quer a prova disso? Deus conta com covardes? Não, o exército de Gideão prova isso. Deus não conta com covarde. Daniel, quando chegou na boca daquela cova, se ele desiste ali, se ele dá uma palavra pedindo misericórdia pela sua própria vida, ele seria enquadrado? Hoje nós teríamos a visão de Daniel como um valente, como um participante do reino, ou como um covarde que envergonhou o nome de Deus? Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem tido uma autopiedade e procurado uma palavra, um jeitinho, ou tivesse usado uma palavra mais graciosa com aquele rei, para eles não irem parar dentro daquela fornalha, eles seriam lembrados hoje como heróis da fé. Hebreus citaria eles como homens que apagaram a força do fogo. Jamais! Mas eles foram até o fim, e esta palavra, e o Deus desta palavra, os honrou, porque não eram meros telespectadores, eram participantes ativos do reino, eram homens que apostavam a vida no que estava escrito. Olha, rei, não temos que te responder sobre isso, o Deus que nós servimos pode nos livrar, e mesmo que Ele não queira nos livrar, nós somos participantes ativos de um reino tremendo. Não nos curvaremos diante da tua imagem, ponto final. Viver ou morrer não importa, o importante é glorificar o nome do Senhor. Se eles tivessem sido mortos dentro daquela fornalha, teriam glorificado Deus da mesma maneira, meu irmão. Nós precisamos entender isso. Se Deus não os tivesse livrado, teriam até hoje sido enquadrados como os valentes, pessoas que foram até o fim, porque sabiam o Deus que serviam. Não eram apenas telespectadores, não eram judeus que ficavam lá na sinagoga, moribundos. Temos a lei, hoje vamos ler um versículozinho aqui de Isaías, amanhã um de Jeremias, depois vamos ler Ezequiel. Liam, não entendiam nada, não viviam, não cresciam, não apostavam a vida. Não, se envolve mesmo. Entra no teu quarto, amém? Mateus 6,6, fecha a tua porta, fala com teu Deus,
Dia a dia você tem que procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Olha quantas pessoas sepultadas, meu irmão, e mortas dentro das igrejas, com os seus cargos. Pessoas que estão à frente de classes, dando aula, quando na verdade deveriam estar sentados no banco. Pastores e bispos e presbíteros e diáconos que estão pregando atrás de púlpito, quando na verdade deveriam estar sentados no banco aprendendo. Por quê? Porque estão esquecendo de entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Se muitos desses que estão hoje, meu irmão, à frente de trabalhos, atrás de púlpitos, parassem para perguntar a Deus a sua vontade, eles teriam a resposta mais surpreendente. Deus lhes diria: larga tudo, senta no banco, ouve. Primeiro tem que ouvir. Não se pode falar sem primeiro ouvir. Tem muita gente apressada. As pessoas já querem entrar na igreja, já querem assumir isso, aquilo outro. E como tem gente mercenária que a prática deles é distribuir cargos, títulos e renomes, porque sabe que o ser humano é orgulhoso. Mas nós, meu irmão, nós não vivemos de títulos, nós não vivemos de cargos, nós vivemos do reino de Deus, é isso que nos sustenta. Jesus não preocupou em dar nome, títulos ou cargos aos seus discípulos. Ele apenas os chamou de apóstolos, que significa enviados. Você é um apóstolo. Amém? Você é um enviado. Você é um enviado por Cristo Jesus, redimido e lavado no sangue de Jesus. Queridos, os participantes do reino põe a palavra à prova. Lá, o Salmo 91, verso 7 diz o quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 e tu. E o Salmo 121, 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É uma promessa muito grande. Essa é uma promessa, meu irmão, tremenda. Essa é uma promessa que só os loucos como nós pode crer, ninguém mais. Que papo é esse de Senhor, a tua sombra, a tua direita? Que papo é esse da dimensão do sol e da lua, ou seja, tudo que rege a terra, nada te causar dano algum, nada te fazer mal? Que isso? Que 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita? Não, isso não é bem assim, não. Mas aqueles que são participantes do reino, meu irmão, sentem a força da palavra. Os que são participantes do reino sentem a unção do Espírito na palavra, sentem a testificação da palavra. Os que realmente estão vivendo com Deus, estão andando com Deus, eles sentem que estas palavras são vivas, e eles dizem que venha o reino das trevas, porque eu vou ficar de pé. É isso mesmo. Os participantes do reino. Agora, os que não são participantes do reino, que são meros transeuntes no meio da igreja, que são apenas telespectadores, meu irmão, esses não, meu irmão, esses sempre vão ter aquela expressão: não, não é bem assim. Enquanto uns estão apostando a vida e vendo a glória de Deus, os telespectadores apenas: não, eu acho que não é bem assim. Vai vir com uma desculpa teológica, vai vir com uma desculpa de tradução, nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus disse: se tu creres, verás mesmo. E como verás? Então, meu irmão, o Senhor é quem te guarda. Esta é uma promessa para aqueles que são participantes, tem sentido a unção, o peso glorioso que esta palavra traz, e tem posto a palavra sob qualquer prova, aceita qualquer desafio. Meu irmão, Elias era um homem tremendo. Elias foi um homem tão tremendo que tipifica o próprio Deus, tal como Abraão. Por quê? Um homem que, olha, eu sou profeta do Senhor, vocês são 450 profetas de Baal. Vou fazer o seguinte: vamos lá para o Monte Carmelo, vamos orar para cair fogo do céu.
aquele que responder com fogo, esse é o Senhor de Israel. É realmente conhecer o Deus que serve. É realmente saber o peso da palavra que está levando. É realmente não ser apenas ouvinte, mas praticante. É realmente, meu irmão, é um desafio tremendo, é um desafio muito grande. Os participantes do reino, meu irmão, dia a dia, na igreja, eles procuram saber que lição podem levar. Dia a dia, a pessoa já entra na igreja, dizendo assim: Senhor, o que o Senhor vai me acrescentar hoje? Aí ela fica ligada numa oração que é feita, na oração Deus fala com ela. Num louvor que é cantado, pode ser desafinado, mal tocado, não faz diferença, porque o Espírito Santo é que fala, e ele é perfeito. Se ele quiser das pedras suscitar vidas, ele levanta. Então, a pessoa entra ligada, ela é um participante do reino, ela sabe que colocou os pés nos átrios do Senhor, ali é tudo espiritual, é anormal, a qualquer momento um milagre, a qualquer momento uma glória será manifesta, e ela entra ligada, enquanto muitos, meu irmão, estão ajeitando uma cadeira, estão pensando: poxa, a hora está passando, eu tenho um compromisso lá fora, e estou doido para sair daqui para resolver não sei o quê. A pessoa não, ela chega, ela é participante, o meu tempo é aqui, começou o culto, enquanto não acabar o culto eu não quero outro assunto, meu assunto é só Deus. Esses recebem. Agora tem gente, meu irmão, que entra na igreja e diz assim: Senhor, abençoa aquele meu negócio. Senhor, abençoa o meu trabalho. Ah, Senhor, a minha casa. Ah, Senhor, o meu filho. Ah, Senhor, o meu isso, o meu aquilo outro. Já esqueceu de Mateus 6,33. E não conhece Salmo 37, 25, que diz o quê? Fui moço, já agora sou um velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, os participantes do reino não tem que estar orando nem por coisas materiais não, porque a promessa já diz que elas serão acrescentadas. E o salmista já deixou escrito que fui moço, já sou um velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não desampara o justo. Por isso que Elias foi alimentado no meio daquele deserto. Por isso que o povo de Israel recebeu o maná, as codornizes, porque, meu irmão, Moisés não era um mero telespectador, ele era um participante do reino. Por isso que o Mar Vermelho abriu. Se você quer ver, meu irmão, as coisas abrirem na sua vida, acontecerem, procura buscar a Deus, como diz Mateus 6,6, entrar na presença do Senhor e dizer dia a dia: Senhor, eu estou no centro da tua vontade, para onde vou? Para onde devo ir? O que devo fazer? E deixa Deus acrescentar no seu coração a paz. Se você estiver no centro da vontade de Deus, virá a paz sobre você. Se você não estiver e o teu coração é sincero, Deus vai te mostrar o caminho que você deve andar. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que Deus está dizendo? Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Meu irmão, é aquilo que nós sempre falamos. Quando o crente se envolve com o reino e conhece a força e o poder dessas palavras, ele pode botar uma venda nos olhos e andar pela rua que ele não está nem aí. Esse papo de que, cuidado com isso, cuidado com aquilo, ele só tem um cuidado, aquele que é participante do reino só tem um cuidado: se está dia a dia andando como o Senhor quer. Ele vai desfrutando das promessas sem se preocupar com nada.
Aquele que é participante do reino não é apenas ouvinte, mas é praticante. Aquele que está vivendo na palavra, meu irmão, ele não corre atrás de bênção, como alguns loucos dizem por aí. Irmão, tem que correr atrás da bênção, tem que isso, tem que aquilo. Não, quando você está vivendo o que a palavra diz, a bênção corre atrás de você e te alcança. Amém? É assim que acontece. Deus ordena os seus anjos, Deus envia uma palavra para te abençoar. Quando você está vivendo a palavra, meu irmão, a cura vem sobre você, a libertação, o entendimento, os talentos espirituais. Viver a palavra. Então, nós vamos ficar por aqui. E vamos estar orando para que nós possamos realmente ter o entendimento aberto dia a dia e não sermos apenas um telespectador, mas um praticante da palavra de Deus. Amém? Porque tem muitas pessoas por aí que, infelizmente, nem ouvindo a palavra não estão, e por isso não podem ser praticantes de nada. Não ouvem a palavra, não se importam em ler, em pegar a Bíblia e ler, e são levadas por conceitos que, meu irmão, são terríveis, os conceitos que nós temos visto por aí na mídia. Nós chegamos à conclusão que aquelas pessoas nunca herdarão nada, não passarão de idólatras, e não sabem que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Amém.